Não sei se é o recorde, mas é um absurdo, tá? Um homem foi assaltado 5 vezes. Em uma semana? Ah, não deve ter mais. É o quê? Não deve ter mais. O cara conseguiu isso, o Jackson Silva conversou com ele, tem mais detalhes. 5 vezes, deixa eu pensar. Numa semana toda, segunda, quarta, ou o bandido deu uma variada? Pulou um dia sim, um dia não. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Estamos no bairro de Inhaúma, zona norte do Rio. Isabelle, mostramos várias vezes que, infelizmente, diversos pontos do Rio de Janeiro têm assaltos. Mas aqui a situação é ainda bem difícil, tá? Sobretudo neste condomínio, Isabelle. Você falou aí agora que um homem foi assaltado diversas vezes. E olha só, câmera de segurança em diversos pontos. Ali também mostra no poste, por gentileza, ali também. E nem isso inibiu a ação dos bandidos. Detalhe, tá? Só esse morador foi assaltado diversas vezes. E uma delas, que roubaram o carro dele e a moto dele, colocaram a arma apontada para a cabeça do filho desse morador, que tem apenas 7 anos. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes e também com esse morador, Isabelle Benito. Mais uma vez, boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Uma sequência de assaltos em Inhaúma, zona norte do Rio. Mas nesse condomínio a situação é bem pior, Isabelle. Parece até que jogaram urucubaca aqui, porque eu nunca vi tanto assalto. Até esse morador está assustado. Aliás, quem mora aqui fica assim, olha para um lado, olha para o outro para se livrar dos assaltos. E veja só, todos colocaram circuito interno mostra Pedro Mota. Mas nem isso inibiu a ação dos bandidos. Aí você pergunta, Jack, como é que você está aí? Tá com medo? Claro, Isabelle. Todo mundo tem medo, até os moradores têm medo, imagina eu. Mas a Polícia Militar está aqui para garantir a segurança dos moradores, claro, também da equipe de reportagem. Daqui a pouco eu falo sobre o patrulhamento da Polícia Militar e também sobre as investigações. Agora volta para mim, Pedro Mota. Vamos então falar agora sobre esse morador, tá? Quem é esse morador? Como ele conseguiu sobreviver tantos assaltos? Está aqui o Orlando. Orlando, lamentavelmente, você foi mais uma vítima. O que me surpreendeu, me deixou bastante assustado, aquele momento em que você salta da moto, você pula da moto. E parece até que o bandido ia atirar em você. Como é que foi isso? Cara, no momento, ele falou o tempo inteiro, falando o da frente, falando para dar na minha cara, para atirar na minha cara. Por isso que quando eu saltei da moto, eu pulei da moto, eu pensei que realmente ele ia atirar na minha cara. Eu acho que ele não atirou, acho que foi a mão de Deus, alguma coisa que travou a arma. Se ele tentou atirar, travou a arma, porque eu pulei. No caso, se você ouviu o vídeo, eu pulei da moto pensando realmente que ele ia atirar na minha cara. A gente viu ali também que você, mesmo se jogando no chão, ainda foi pisoteado pelo bandido. Sim, ele falou para me deitar no chão, pisou nas minhas costas. É uma humilhação que a gente, infelizmente, a gente paga os nossos impostos e não tem condições de passar, né? Porque eu fui assaltado no dia 1º, fui assaltado no dia 4. Botaram arma na cara do meu filho. Tipo, a gente já tá desgotado. Sente impotente. Impotente, isso aí, essa palavra. O Orlando está à sua disposição, Isabelle Benito. Orlando, a gente está vendo nas imagens. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Orlando. Olha só, sem nem o que te falar, porque é tanta... A gente tem que se sentir responsável por tudo, né? Mesmo a gente não tendo papel de segurança pública, a gente tem que se sentir responsável por tudo. E nem é responsável por falta de falar, porque eu faço a minha missão aqui e eu acho que a gente cumpre o caminho certinho do SBT Rio. Mas toda a sociedade tem que pedir desculpas a situações como você, correto, que passa isso como humilhação, que vai levar para lembrança com o teu filho de 7 anos. Eu quero te perguntar uma coisa, tem 2 imagens que a gente tem, que são assaltos, que são na porta de casa. Todos esses assaltos, que é uma coincidência absurdamente terrível para você, né? Mas, assim, todos os assaltos sofridos para você nesse curto período de tempo, todos são no mesmo lugar? Todos na mesma redondeza, no mesmo condomínio aqui. Um na porta da minha casa, um na porta do mercadinho, onde eu fui comprar pão. Tudo aqui, na porta da minha, 2 na porta da minha mãe, então tudo aqui na mesma redondeza, no mesmo condomínio aqui do conjunto do Mangueiral, que a gente está tentando até fechar
para tentar evitar esses assaltos, para tentar melhorar, até pra gente aqui mesmo, porque antigamente, um feriado desse, tu via crianças brincando na rua, tu via... Eu mesmo sou nascido e criado aqui, a gente vivia aqui na rua brincando. Hoje em dia tu não vê mais ninguém, nenhuma criança brincando, tu não vê mais nada. Falando aqui, porque tá passando as imagens, agora vocês estão vendo o Orlando. Você imagina, o Orlando é um cara forte, alto, de porte físico, os caras chegam em cima dele, os caras... Não, alto não, Isabelle. Não, eu não sei, tô vendo pela televisão. Mas assim, eu fico imaginando, se os caras estão fazendo isso, os caras estão no rolê da atividade, né, Carlos Augusto, de pegar as coisas assim. E o Orlando 7 vezes. Se os caras não têm... 5 vezes, cinco vezes. Ah, 5 para 7, minha filha, 2 palitos. Mas se os caras estão num cara que é forte como esse, se os caras estão olhando uma mulher como eu, que tô ali, e os caras estão olhando, cara, os caras são muito covardes. Então, assim, só pra gente ter uma dinâmica, Orlando, do que é assim, primeira coisa que a gente tem que ver, é absurdo mesmo, é óbvio que não é. Você é uma pessoa que não é normal isso tá acontecendo, apesar de ser o Rio de Janeiro. É algo que é pontual, mas é um absurdo, porque é uma roleta russa, daí é por isso que eu te perguntei, do ponto de vista técnico, se foi no mesmo lugar, mas tanto vale, é a mancha criminal da mesma localidade, né, Carlos? Claro. Essa pergunta é importante. E uma segunda pergunta que eu faço é o seguinte, eu olho pra você, é um cara que pra mim o bandido ia falar assim, não, deixa esse, vou deixar esse, porque primeiro, você pode ser polícia, você tem um porte de que luta, você tem um pote que pode dar uma gravata no magrelo ali e dar um mata-leão que você pode torcer a cabeça dele, né? É que você é um cara que aparentemente é consciente, mas você tem um pote físico que eu, se fosse o bandido, eu ia olhar pra você e eu não ia, você seria uma última escolha pra mim. Os caras não estão nem pensando nisso. Agora, o terceiro que eu te pergunto é, diante dessa sequência, e mais uma vez, você tá ali, cara, de novo, cara, na boa, olha só... nitidamente, o Orlando, tem um deles que o Orlando simplesmente, o Orlando com um braço só, ele quebra o cara no meio. Mas é que o cara aí tá que tá armado. Passando, não sei se você viu, tem um rapaz sentado, descansando, lá na ponta, em frente a um portão. Ah, tem mesmo, lá. Aí ele vira, né, ele vai pro lado direito, vira, esconde alguma coisa, deve ser um celular, né? Coitado, não podia fazer nada, né? Ó, ele tá olhando, tá falando no celular, ele tá com... Ele tá com o celular, Ó, aí os caras passam. Cadê o Orlando? O Orlando tá vindo, ó. Agora ele vai chegar... Caraca, não, essa imagem... Meu Deus! Esse é o Orlando? O Orlando chega a botar a mão na cabeça. Orlando, tem uma das imagens dos seus assaltos que parece que você até sentiu a bala na cabeça. Eu não sei que é a imagem que você pula da moto. Pô, o cara pula da moto, poderia ter morrido também, assim, ó. Você bota a mão na cabeça, no ouvido esquerdo, parece, direito... que pra mim você achou até que o cara tinha puxado o gatilho. A gente não tem o áudio, mas ele fala o que pra você nessa imagem? Não sei se você sabe. Acho que ele parou de ouvir o Orlando a gente. Parou de ouvir o Orlando? Parou de ouvir. É impressionante a imagem. Você viu, Carlos? Agora, é importante a gente também perguntar pro Orlando. Tá ouvindo, gente? Alguém abriu? Orlando? Tá, não. Então tá, vamos consertar de novo. Daqui a pouco a gente vai voltar. Agora, é importante o seguinte, da próxima pergunta que a gente voltar com o Orlando, se dos 5, a gente tá aqui, pode estar parecendo tudo a mesma coisa. Mas, ó, em curto período de tempo, os caras não escondem o rosto, gente, o Orlando tem todas as filmagens dos assaltos dele. Ele não escondeu o rosto, é no mesmo local, provavelmente pode ser os mesmos caras. E envolve veículos, né? Então não tem como ele não ter feito o registro. Ele perdeu moto, ele perdeu o carro, ele perdeu tudo. Não tem como ele não ter feito o registro, né? Envolve veículos, né? Porque tem aquelas subnotificações, pessoas que não registram, mas ele deve ter registrado. Então, se ele registrou, o policiamento deveria ter sido reforçado para a PM, de repente, bater de frente com os caras, coisa e tal. Se o policiamento não for reforçado, é uma falha. Aí, ó. E a investigação tem que acontecer, principalmente porque tem imagens excelentes. Não, imagem de tudo. Gente, o Orlando, ele é o personagem mais carioca da violência que pode ter de sobrevivência. Daqui a pouco vamos restabelecer ali com o Orlando, porque eu quero fazer essa pergunta, porque ele ouviu os caras. Uma hora ele faz assim, aquela hora ele achou que tinha tomado um tiro, tá? É que ele não me ouviu. Que ele faz assim, ele salta da moto. Eu já teria morrido caído na moto. E mais, se ele viu, ele deve até saber, porque é a mesma redondeza. Ele até tá sendo corajoso demais. Reportagem completa com Jackson Silva. E se a chuva não impedir a gente falar ao vivo com Orlando. Bandidos rendem esse homem. Fizeram ele deitar na calçada. Repare que um criminoso rouba os pertences do rapaz, enquanto o outro fica na moto esperando. Hoje,
O assaltante ainda rouba a moto da vítima. Os bandidos fogem e mesmo diante do perigo, o homem vai atrás da dupla, desesperado. Nessa outra imagem, mais uma vítima. O vídeo mostra assaltantes subindo a rua numa motocicleta. A vítima, que também está em uma moto, passa no sentido contrário e, nessa hora, é surpreendida. Um dos bandidos aponta a arma. Apavorado, o rapaz pula da motocicleta e se joga no chão. A todo momento, o homem é ameaçado. Nossa equipe conseguiu falar com a vítima. O cara tava com um revólver, o da frente falando o tempo inteiro: atira na cara dele, tira na cara dele. Por isso que eu me joguei no chão, que eu pensei que ele ia me dar um tiro na cara. Aí quando eu me joguei no chão, eu pulei da moto, meio que eu caí em pé. O cara ainda foi, saiu, ficou mandando eu deitar no chão, tive que deitar no chão, pisou nas minhas costas. Tipo, foi... É os segundos piores da sua vida. Orlando mora nesse condomínio, em Auma, zona norte do Rio. Uma sequência de assaltos tem acontecido na região. A ação criminosa acontece em vários pontos do bairro. Daqui todos os dias é pelo menos de 5 a 10 assaltos, todos os dias. Nem as câmeras de segurança intimidam. Emocionado, Orlando disse que foi humilhado. Nem o filho dele escapou da violência. Meu filho com 7 anos, meu filho tá com medo de vir no portão. Meu filho tem medo agora de vir no portão brincar, andar de bicicleta. Segundo os moradores, os carros e as motos são trazidos aqui para a comunidade da Primavera, que também fica na zona norte do Rio. Os criminosos cobram um resgate para liberar os veículos e, quando o valor não é pago, as peças dos automóveis e das motocicletas são vendidas. Sempre a mesma coisa. Vai lá e pede resgate. Pediram 20 mil de resgate, que é por 15, eles vão descendo até você conseguir. Para ter uma ideia, a violência no bairro de Inhaúma e adjacências aumentou mais de 100% no mês de setembro desse ano em comparação ao ano passado. Os números são os mais recentes e divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. O Morro da Primavera é controlado pelo 3º Comando Puro. No dia 4 desse mês, mostramos o ataque de traficantes em um dos acessos à comunidade. Era noite de domingo, não tinha operação policial. A rua estava lotada e moradores correram para se proteger. Por causa da violência, muitos moradores querem deixar o Rio. Inhaúma tá surreal. Eu tô doido para meter o pé, só ainda não meti o pé porque infelizmente ainda não posso. Olha só, a gente vai voltar com o Jackson Silva, que está com Orlando, que é bem espirituoso até, e um cara até calmo, porque o que eu estava falando aqui, eu não sei se o Orlando está aí com você está com o policiamento, mas é impressionante. Eu queria a próxima pergunta, além de falar, que é o seguinte: se o Orlando tem uma hora... Desculpa, gente, é que coçou aqui, eu tapei o microfone. Só se eu falar uma coisa, o Orlando tem uma imagem de tudo isso que foi dele assaltado, tem uma das imagens que mais me dá sufoco, não é que ele deita, é que ele faz assim, que parece que ele achou que tomou o tiro. Essas pessoas, ele ouviu a voz, é possível ele ter noção? Porque muitos, dá pra gente ver a cara como que ele não viu que ele ficou perto. Ele acha que são as mesmas pessoas, Jackson? Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Vamos perguntar ao Orlando daqui a pouquinho, mas quero falar antes, Isabelle, sobre essa cooperativa. Nós falamos aí na reportagem que os traficantes roubam motos e carros, depois eles cobram, né? Então o que acontece, Isabelle? Infelizmente, de acordo com os moradores, as cooperativas pagam. Por isso, incentiva também essa ação criminosa. Agora, falando sobre a Polícia Militar. Você pode ver, ó, policial militar aqui, outra viatura passando também na rua, tá? Os policiais, segundo a Polícia Militar, tá? Eles fazem ronda aqui constantemente. Mas a viatura não pode ficar parada no local. É claro que os moradores sofrem com isso também. Já de acordo com a Polícia Civil, está investigando quem são esses bandidos. Agora, segundo o Orlando, esses bandidos fazem parte do 3º Comando Puro, ali da comunidade da Primavera. Veja só, atrás do Orlando tem um complexo alemão controlado pelo Comando Vermelho. Mas, segundo os moradores,
os assaltos acontecem em outra facção criminosa, ou seja, de bandidos de outra facção criminosa. Então, Orlando, para tentar apaziguar essa situação, os moradores vão se reunir para pedir socorro, né? Como é que vai ser essa reunião entre vocês? Então, dia 25/11, a gente está fazendo uma reunião aqui do condomínio, que estamos tentando organizar o condomínio, fechar, botar mais segurança, contratar pessoas para ter na guarita. A gente está tentando chamar a população daqui do Mangueiral mesmo para fazer uma reunião. E eu até agora peço até a Isabelle pela audiência, que tem alguém do batalhão, do 3º batalhão, que possa vir conversar com a gente para até fazer um patrulhamento melhor aqui no condomínio, entendeu? Porque os caras estão vindo de outros lugares, de fuzil, já roubaram de fuzil. Há 2 meses atrás, um cara ali na padaria Celso tomou um tiro na femoral, teve a óbito, faleceu. Então, graças a Deus comigo, não aconteceu nada. Ali poderia, na hora da moto, poderia realmente eu ter tomado um tiro na cara. E para piorar a situação, o rapaz era de menor. O rapaz da moto que me roubou era de menor. Então, para piorar a situação é essa. Porque a gente não tem uma segurança de nada. E a gente está tentando organizar para ter pelo menos a segurança dentro do condomínio. Para as crianças poderem brincar. Porque eu sou nascido e criado aqui. Eu vivia na rua, eu brincava na rua, jogava bola, brincava de pique-esconde. Eu entrava meia-noite. Hoje eu não tenho mais condições de deixar meu filho brincar aqui. Meu filho tem medo, meu filho de 7 anos, ele tá andando. Pai, olha aí, 2 caras na moto. Pai, olha aí, toma cuidado, pai. Pô, pai, olha, esse carro aí tá todo com esse filme pretão. Meu filho com 7 anos está tendo coisas que parece até que ele veio de uma guerra. Que ele tá vivendo numa guerra, entendeu? E olha que meu filho tem 7 anos. Ele é muito esperto, mas ele tá no nível de atividade desses negócios, tudo que aconteceu com ele, na porta da minha casa. Ele o cara botou uma arma na cara dele. Meu filho, quando eu entrei, na hora do assalto, meu filho estava do lado da geladeira, se tremendo todo, chorando pra caraca. Meu filho não dormiu 2 dias seguidos. Então, é só para tentar organizar mesmo. Peço até de novo para voltar, pedir alguém do batalhão que venha conversar com a gente no dia 25, aqui na Associação do Mangueiral, na Praça 12 de Outubro. A gente vai fazer uma reunião aqui, entendeu? Para tentar organizar, fazer alguma coisa para melhoria do condomínio, para melhoria daqui de Inhaúma, da redondeza daqui, entendeu? Não, você é engajado, além de ser engajado, você é corajoso, porque a gente sabe que não é fácil botar a cara diante disso, não é fácil porque os caras sabem que estão te assaltando. Você é um cara forte que poderia, é o que eu falo aqui, tu é um cara forte que você seria o último se eu fosse bandido a querer te assaltar. Os caras vão e tudo isso, mas tu tocando uma coisa que é tão... Hoje, por coincidência, eu tenho um amigo que é libanês, mandar um beijo pra ele, o Nabil, e ele conta as histórias da infância dele, e eu conversei hoje lá na Rádio Tupi, ele conta a história da infância dele, que a gente não teve, de traumas, de guerra, e você traz a sua história, e ele fala exatamente dos 7 anos dele, você falou do seu filho. Falei, gente, mas uma criança que mora em comunidade área assim, ela vive também essa falta de inocência e esse medo, isso que não é bom, o que você falou que seu filho está sentindo, que te dói mais até do que os vídeos de ver você sendo assaltado, assim como meu amigo que viveu num país que desde que ele nasceu, desde que ele tem uma infância, vive em guerra, nunca tem pausa, e que ele vê uma infância diferente da nossa. E a gente não quer, lógico que a gente não quer lá, mas a gente não quer aqui. Aí eu falei, gente, a realidade da infância da criança da comunidade carioca não é diferente, não. Ela vive sempre em atividade, isso não é bom de jeito nenhum. Orlando, obrigada por ter conversado com a gente. Vamos reforçar com o batalhão. Obrigada, Jackson Silva. Reportagem completa. É impressionante a história do Orlando.